Ora, muito boa noite a todos. Estamos hoje aqui mais uma vez para um webinar. Desta vez, um webinar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, seu diagnóstico, tratamento e o estado atual da arte neste campo. Ahm, eu sou Carlos Souza, diretor do Laboratório de Biologia Molecular do Nilabs Portugal, e mais uma vez vou ter aqui ilustres convidados, o que me honra muitíssimo, ehm, e que passarei a apresentá-los. Ah, em primeiro lugar, e porque faço questão, temos que começar também pelas senhoras, e devemos, temos a doutora Maria José Corrêa, que é coordenadora do Laboratório Nacional de Referência para as Infecções Sexualmente Transmissíveis, uma pessoa que eu felizmente tenho o prazer de conhecer já há bastante tempo e que tem esta paixão contagiante por este tema, por fazermos o melhor possível por esta enfermidade que sempre vai afetando o nosso país e outros. Passo a apresentar também o Dr. António Santos, do Centro de Dermatologia Epidermis, com quem também tenho o gosto de colaborar desde há alguns tempos, e que temos desenvolvido aqui temos prestado aqui muito serviço, muita colaboração. É atual diretor do Serviço de Dermatologia do IPO Porto e o secretário adjunto para o Grupo de Estudo e Investigação das Doenças Sexualmente Transmissíveis. Por último, mas não menos importante, o Dr. Pedro Vieira Batista, também aqui um amigo meu de longa data, e que tenho também sempre todo o gosto em colaborar e em falar sobre estes e outros temas, obviamente também tal como os outros dois oradores, também bastante apaixonado por estas temáticas, e que é ginecologista, atualmente nos Lusíadas Porto e no Centro Hospitalar de São João, e igualmente secretário-geral da IFSBD, que é a International Society for Vulvar Vaginal Disease, que está afiliada nos Estados Unidos. Feitas as apresentações, eu vou começar aqui a lançar os dados e, tal como nas apresentações, que não poderia deixar de ser, também vou começar aqui pelas senhoras, portanto, a doutora Maria José Borrego. Portanto, o que lhe iria perguntar é como é que sei que acompanha as estatísticas, os números, que percepção é que temos, o que é que está a acontecer às doenças sexualmente transmissíveis em Portugal e no mundo relativamente à incidência das mesmas e o tipo. A ideia que nós temos é de que elas têm vindo a subir. Claro que estes últimos anos de pandemia vieram aqui um bocadinho mascarar eventualmente a situação, porque há algumas dúvidas sobre se as pessoas efetuaram os rastreios ou não, porque houve limitações de consulta, limitações de acesso a cuidados médicos, eventualmente menos contactos, menos viagens, e ainda se está toda a gente a tentar ver quais foram as repercussões da Covid-19 na evolução das ISTs. Mas não acredito de facto que elas tenham diminuído, nem de maneira nenhuma. Aliás, porque ainda o ano passado tivemos um surto de monkeypox, que foi basicamente sexualmente transmissível, e portanto mostra bem da facilidade e da continuação da disseminação das ISTs em todo o lado e também em Portugal. Se for possível passar aquela imagem sobre... em termos de números, é muito difícil nós em Portugal termos acesso a números sobre as ISTs em Portugal. A Direção-Geral de Saúde, que é onde os números das notificações, ou que tem a contabilização dos números das ISTs notificadas em Portugal, normalmente não nos dá acesso a esses números diretamente. Pede-nos que consultemos este site,
que é o Surveillance Atlas of Infectious Diseases, que é um site do ECDC, e que se forem a este site, eu neste caso pus aqui só a título de exemplo a gonorreia, que é talvez das ISTs que tem mais dados aqui neste site. Podem ver pelo tamanho das bolinhas vermelhas no mapa da Europa, o que tem a ver com a dimensão, com o número de casos que cada país reporta. Portugal tem vindo claramente a aumentar o número de notificações. Eu chamo aqui a atenção que o sistema integrado o sistema de notificação online que atualmente existe só começou a funcionar em 2016-17, portanto os dados para algumas infecções, como por exemplo a clamídia e o linfogranuloma venéreo, só começaram a ser notificados através do SINAV nessa altura. Os números não são ainda muito bons, até porque depois apanhámos logo em 2020 com a Covid, portanto tudo isso ainda veio perturbar mais aqui o sistema. Mas convido a todos que consultem o Atlas. Eu creio que ainda este ano e até em breve sairão os números para 2021. Isto tem sempre algum atraso relativamente à data atual, porque tem que ser aceito pelas entidades de saúde de todos os países da Europa, portanto é uma coisa administrativamente um bocadinho complicada, por isso é que há sempre tanto atraso. Mas é a única fonte de informação que temos sobre Portugal e fica evidente que tem vindo a aumentar, mesmo sabendo que existe subnotificação, mesmo sabendo todas as coisas que acontecem em Portugal em termos de vigilância, é notório que vai havendo uma subida. Portanto, sim. Não sei se... Desculpem, estava a fixação. Posso já agora pôr aqui a questão da notificação é sempre um dos grandes problemas que nós temos. Faz sentido que a notificação esteja do lado do clínico ou deveria ser um processo automático do lado dos laboratórios? Atualmente, o SINAV tem sempre os dois lados, está a ver? Ok. Apesar da Direção-Geral de Saúde, até agora, pelo menos, eu acho que com a Covid-19 e sobretudo agora com a Monkeypox, eu acho que eles estão a ficar mais sensíveis à necessidade de terem sempre os dois lados. Quando isto começou, olhavam muito apenas para os dados dos clínicos. Mas agora penso que estão a ficar mais sensíveis à necessidade de unir as duas informações. Sim. E eu colocaria também aqui uma questão ao Dr. António Santos. Penso que temos esta percepção que temos vindo os números a aumentar. Tivemos a questão da monkeypox. Estaremos à beira de uma possível onda de DFTs. Fala-se dos efeitos de alguma decréscimo dos cuidados de tumor ao VIH. O que é que poderá estar, assim, na sua prática clínica, o que é que percepciona que poderá estar aqui na base deste aumento? Bem, boa noite a todos. Eu vou tentar fazer aqui uma pequena brincadeira, que é, de facto, as ISTs representam assim um chamado underground na dermatologia, mas que são um underground bastante animado. Eu, por acaso, na preparação esqueci-me de tentar fazer isto, mas eu vou-vos tentar mostrar só um pequeno caso para vocês verem que a incidência das ISTs está bastante predisposta a aumentar. Só, deixem-me tentar aqui um truquezinho. Estava a correr bem, mas só um bocadinho.
E se calhar, enquanto aguardamos, ia contando uma percepção que tive, a pandemia, quando a coisa aligeirou um bocadinho, era muito comum aparecerem nos raparigas, porque só vejo mulheres, enquanto ginecologista, a pedir. Eu este fim de semana fui a Lisboa, este fim de semana fui aqui, fui acolá, estive com uns amigos, eu gostava de fazer umas análises, uma pesquisa das infecções, eu estou com algum receio, a meio, já a pandemia ia adiantada, mas quando a coisa abriu um bocadinho, houve muito esse fenómeno, que eu acho que em termos práticos na consulta estamos a assistir mais a esses pedidos do que previamente. Não sei se é uma questão de sensibilização, se é uma questão de comportamento, mas parece ser um fenómeno que se nota mais a ver essa procura pela parte da utente, neste caso. Haverá no fundo, e na questão do HIV haverá, enfim, alguma conexão, porque de facto hoje é entendida como uma doença, direi, crónica. Não é que isso seja propriamente uma coisa boa, não é? Mas existe aquela percepção errada de que já não é aquele, entre aspas, bicho-papão. O Pedro nota na sua clínica que isto é fim ou já não? Eu punha a coisa curiosamente, e quando nos aparecem as pessoas a pedir para fazer análise às DSTs, elas querem fazer análise ao HIV e às hepatites, e o resto não querem, não é? Quando começamos a falar em sífilis, quando começamos muitas vezes a dizer, especialmente em mulheres jovens, se calhar se estamos preocupados, se está preocupada que haja risco de uma infecção de transmissão sexual, o risco é muito maior de uma clamídia, de uma gonorreia, etc. E é uma noção que eu acho que as pessoas há muito receio, apesar de tudo, haver menos receio do que havia do HIV, mas há mais receio, e muitas vezes, até pela questão que eventualmente vamos acabar por falar do custo que tem ainda, especialmente num contexto privado, um diagnóstico ou uma pesquisa de clamídia e de mais sérios, estão muito mais preocupadas com isso e muitas vezes acabam por sair com a requisição para ir fazer a serologia do HIV, quando a partir o risco delas para outras questões é muito superior. Mas sem dúvida que o Carlos está aqui a puxar-nos para abrir um bocadinho a caixa de Pandora do PrEP, por exemplo. Eu acho que nós vamos pagar essa fatura, vamos ter menos HIV, eventualmente, mas o resto vai ter que disparar. Se juntarmos a isto as migrações, etc., o panorama vai necessariamente alterar-se. Eu posso dizer que não acho que andasse distraído, durante o internato todo não vi uma sífilis primária, recentemente vi, nos últimos 2, 3 anos, vimos 3 ou 4 casos, que é uma coisa que nunca tinha visto antes. E da questão da subnotificação é que, quer dizer, poderá haver situações também em que se calhar há o tratamento e não haja uma identificação formal do agente. A maior parte dos diagnósticos são empíricos e nós temos muito isso, e isso faz-me alguma impressão, a facilidade com que nós dizemos a um doente, o ginecologista olha para o corrimento, vê umas bolhas, isso é uma tricomoníase. E nós esquecemos, ou quando digo tricomoníase, ou um herpes, ou achar para um colo, achar que é uma cervicite, medicar empiricamente e muitas vezes partilhar com a doente, eu acho que isto é uma tricomoníase, esquecendo-nos que essa mesma mulher sai do consultório, pega no telemóvel, escreve tricomoníase, descobre que é de transmissão sexual. Este tricomoníase, lembrar-se-á da nossa surpresa, agradável ou desagradável, dependendo da perspectiva, quando quisermos validar um teste e precisávamos 30 não sei quantos casos de tricomonas, de infecção por tricomonas, e não conseguimos porque a prevalência era muito mais baixa do que estávamos à espera na nossa população. Portanto, sem dúvida que nós temos um problema da subnotificação, dos diagnósticos que são feitos e do não haver registro subsequentemente, apesar de estar previsto que haja multas, eu penso que não são aplicadas na prática, penso eu. Por outro lado, grande parte dos diagnósticos são pura e simplesmente baseados na clínica, são empíricos, portanto haverá aí sobre diagnóstico. Eu acho que é impossível termos uma perfeita noção dos nossos números. Mais ainda, quando pensamos na nossa prática, a mulher que vem ter comigo e que me diz eu quero fazer, eu tenho receio, não é essa a amostra que nos vai permitir aferir a verdadeira prevalência. Se essa pessoa já está preocupada, a priori o risco dela será superior da mulher que não está absolutamente nada preocupada. Pois, exatamente. E depois, diz a doutora Graça, que lá se vão os números são muito inferiores àquilo que serão a realidade.
provavelmente a conta do FBI. Eu não sei se o Dr. António Santos já conseguimos ter a projeção. Ótimo. Dr. António está sem som. Estão a conseguir? Portanto, isto é uma pequena, para a gente animar um bocadinho este início desta sessão, e para vocês verem como as ISTs encontram sempre forma de aparecer. Eu mostrava-vos este caso clínico de um senhor de 76 anos, prostatectomizado aos 73 e atualmente com disfunção erétil. Medicado com a medicação habitual desta faixa etária e há 6 meses que se queixa de um prurido intenso generalizado. Foi sendo medicado com os fármacos habituais, a desloratadina, os corticoides, os antifúngicos, os hidratantes, o habitual. Sempre classificado um bocadinho como eczema seborreico, período senil, algum stress associado, etc. Ao exame objetivo, verificavam-se estas lesões crostosas na região frontal, estas lesões, esta quase sujidade no couro cabeludo, nas axilas algumas máculas esbranquiçadas, nada de específico. No pelo corporal também este padrão, assim destas máculas cerúleas. E nós, felizmente, antes do laboratório ainda temos o dermatoscópio e metemos o dermatoscópio e vimos estas formações ovoides e aquele, espero que adivinhem, ali um pequeno parasita. Continuámos ali à procura, supracílios, parecia um eczema seborreico com descamação, mas lá está, dermatoscópio, havia poucas escamas e muitas estruturas ovoides e adivinham se conseguirem ver ali aqueles quase ovnis discoides, parasitas. De facto, depois de muita conversa, o senhor refere que um mês antes do início dos sintomas tinha tido um episódio de sexo oral com uma parceira de risco. Fizemos o rastreio habitual e, de facto, ele também acabou por referir que a esposa também andava com período genital e até o período, que era generalizado agora, tinha começado exatamente no genital, mas ele tinha algum período em falar nisso. Tratámos com perimetrina a 1%, já percebem que aqueles parasitas eram pedículos achatados, portanto os famosos chatos, e eu só queria contextualizar neste caso que as parasitoses, a gente quando pensa nas ISTs, pensa numa comunidade jovem, mas também lembrar que elas existem na idade sénior e se todos nós sabemos dos comportamentos de risco dos jovens, nunca subestimem a atividade sexual no idoso. Isto tudo para quê? Para começar a animar um bocadinho a noite e para vos dizer que as ISTs de facto foram das poucas doenças que mantiveram a prevalência e a incidência em plena pandemia. Portanto, se mesmo nos países com confinamentos sérios as ISTs mantiveram a sua atividade, imaginem após o desconfinamento. Portanto, há vários fatores que adivinham que haja neste momento, os dados que temos de 2021 adivinhavam um pico crescente. Estamos agora curiosos para ir ver os dados de 2022. Portanto, o período pós-pandemia adivinha-se interessante em termos de incidência das várias STs e também este é associado àquele crescente sentimento de que o VIH é uma doença tratável e, portanto, começam a haver grupos seropositivos que se juntam, porque precisamente por serem seropositivos não precisam usar proteção, e há a questão do uso generalizado da PrEP, que aumenta também os comportamentos de risco, que dá a ideia que de facto a pessoa estando protegida para o VIH não precisa proteger mais nada. Portanto, aquela incidência, os chamados trends, que usam-se muito nas ISTs, de uma sífilis em crescendo, de uma gonorreia em crescendo, adivinha-se que agora possam crescer de forma mais exponencial. E depois temos também a juntar à questão do VIH como doença crónica,
temos também os fluxos migratórios, estamos um bocadinho à espera do que é que se passará na Europa também com a questão das migrações, quer a leste, quer na questão do Mediterrâneo. Portanto, temos aqui uma verdadeira salada russa em que a gente poderá podemos ter a tempestade perfeita nas ISTs e ainda estamos um bocadinho obnubilados pela pandemia e sem muitos dados de incidência que nos possam ajudar a começar a tomar medidas mais sérias em termos de campanhas de prevenção e rastreio. Obrigado, António Serrano. Sim. Não sei se ia dizer mais alguma coisa. Não, é só para resumir que trouxe-vos o caso clínico do idoso porque só para vos primeiro dar esperança aqui aos mais velhos que vamos continuar a ter atividade sexual e portanto não se preocupem com o eventual declínio. Depois perceber que se quem está ocupado com quem é prostatectomizado esforça para ter as suas ISTs, imaginem quem não é. Portanto, continuamos a discussão, mas foi só para aquecer um bocadinho esta noite fria. Isso fez muito bem, muito obrigado. Sem um bom diagnóstico, o diagnóstico assertivo é sem dúvida fundamental. E o diagnóstico também tem evoluído ao longo dos tempos. E até já ouvi que ainda me difere exatamente o diagnóstico também ter evoluído com o número de casos notificados. Também pode, em alguma cota parte, ter subido também por esse facto, estarmos a conseguir apanhar mais casos. E a doutora Maria Borrego será certamente a pessoa que nos poderá dizer melhor como evoluiu o diagnóstico das principais DSTs e qual é o estado da arte atual e, no fundo, dar-nos aqui alguma luz sobre essa questão. Bom, algumas continuam a ter um diagnóstico que se mantém há alguns anos. Por exemplo, no caso da sífilis, o diagnóstico serológico continua a ter uma componente importante e é algo que já existe há muito tempo. Eu acho que também talvez tenha perdido um bocadinho o hábito de se pedir a serologia da sífilis. Pelo menos alguns médicos referiram que na prática isso tinha caído um pouco em desuso e acho que é da maior importância voltar a ser implementado. No caso da clamídia trachomatis, claro que posso falar que historicamente havia o diagnóstico através de cultura ou através da imunofluorescência direta, também os imunoenzimáticos estiveram em moda durante alguns anos, mas já há bastantes anos que é sabido que são os métodos moleculares que são os mais adequados para as pesquisas de clamídia e que atualmente existem acoplado não só a pesquisa da clamídia, mas também a Neisseria gonorreia, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, que são talvez aquelas infecções sexualmente transmissíveis curáveis, mais frequentes e que muitas vezes estão associadas, já que o fator de risco para a aquisição de uma também acaba por ser o mesmo para a aquisição das outras. E, portanto, atualmente, em termos de metodologias, eu acho que nunca tivemos tão bem, porque, infelizmente, por causa da Covid, claro, mas diria que em Portugal, atualmente, quase todos os laboratórios em qualquer ponto do país estarão habilitados a fazer o diagnóstico das ISTs, porque existem imensos testes no mercado e a sua qualidade é realmente, na generalidade, é boa em termos de especificidade e de sensibilidade. A questão aqui, não sei se devo falar nisso, mas a questão em Portugal prende-se muito com a prisão às tabelas de comparticipação de análises, que é um assunto que teve maior importância a partir de 2011, quando foi instituída a prescrição eletrónica. Até lá, os médicos iam conseguindo prescrever sem problema de maior, mas desde
que passou a estar instituída a prescrição eletrónica, não há sequer o código de pedido da Chlamydia trachomatis. E estamos assim há 12 anos. E não sei, não, já estou um bocadinho a perder a esperança, mas não, vamos mantê-la, de que esta situação será corrigida um dia. Já se perderam algumas gerações sem rastreio de clamídia, o que é algo sobretudo importante nas mulheres jovens, com eventuais consequências para a sua vida futura em termos de fertilidade. Portanto, métodos moleculares para clamídia. Eu diria que para Neisseria gonorreia as tabelas permitem a pesquisa por cultura, o que não será incorreto, mas que coloca vários problemas. No homem, obriga a colheitas de exudados uretrais que não são simpáticos, e põe-se muitos problemas em termos de conservação e transporte de amostras, portanto, tem talvez a vantagem de se poder fazer um teste de resistência aos antibióticos, mas na verdade o que seria adequado também seria que existisse também a disponibilidade de pesquisa de Neisseria gonorreia por métodos moleculares, quer na mulher, quer no homem, como rastreio das ISTs. Portanto, estes são os principais, a principal evolução é a existência de belíssimos métodos, mas não poderem ser requisitados. Portanto, apenas em consulta hospitalar e quem tenha seguros de saúde que os possa pagar. Basicamente, estamos nesta situação atualmente em Portugal, que é uma situação um bocadinho incómoda, penso eu, em termos de saúde pública. Mesmo com seguros não é fácil. Pois, imagino que não. Pois. Eu diria que até é uma situação até irónica. Eu costumo comentar que, se calhar, a pandemia fez mais pela tecnologia do que a tecnologia pela pandemia. E uma das coisas que aconteceram foi a democratização da PCR, neste caso, que é um dos NADs, e a facilidade que hoje em dia temos de fazer estas pesquisas, inclusive em painéis alargados, multiplex, com tudo mais alguma coisa, para fazermos um diagnóstico assertivo e, inclusive, a maioria das guidelines para o diagnóstico deste tipo de agentes preconiza que, quando o NAT está disponível, o NAC é o Nucleic Acid Amplification Technology, PCR é uma delas, deverá ser utilizado. Agora, indo aqui a Pedro Batista, se puder dizer, portanto, o que é que um diagnóstico assertivo é realmente importante também para o clínico. Claro, sem dúvida alguma, isso entronca um bocadinho naquilo que eu já dizia anteriormente. E se pegarmos por o exemplo do herpes, por exemplo, se tiver uma doente à minha frente com uma suspeita clínica de herpes, eu por norma quero a confirmação. Acaba por ser mais fácil fazermos isso num hospital público do que num meio privado. Muitas vezes a doente vai dizer, mas se acha que trate pela questão dos custos. Agora, obviamente, em termos de atitudes, a nossa suspeita for grande, a doente estiver sintomática, etc., para mim o que faz sentido, pegando no exemplo do herpes, é informar o doente, isto parece-me um herpes, pode não ser, vamos escolher para confirmar, tem implicações, prognóstico, etc. E é a questão que eu dizia há bocadinho, estamos a falar de uma IST, podemos estar a ter implicações para a vida desta pessoa. Portanto, nós cada vez mais nós temos que ter a certeza, dizemos, isto pode ter implicações na vida pessoal, pode vir a ter implicações legais para nós no futuro, portanto, definitivamente nós precisamos de ter um diagnóstico e precisamos de diagnósticos em tempo útil. Temos que ter também cuidado, penso eu, com o que andamos a pedir, porque temos que saber exatamente o que é que vamos perguntar e temos que estar preparados para as respostas. Hoje em dia é possível pedir muita coisa. Há bocado a já falava da questão do micoplasma genital, uma que apesar de tudo é controversa. Eu hoje tenho sérias dúvidas se o devo pedir ou não, e neste momento, por rotina, não o estou a pedir. Peço em casos muito, muito concretos, se eu achar que de facto há uma cervicite, que há uma uretrite, que não tem clamídia negativa, não é séria negativa, se as queixas se mantêm, para mim neste momento é o único
é o único contexto, mas obviamente a questão é discutível. Não sei, por acaso, o que é que acha neste ponto. Eu concordo absolutamente consigo. O micoplasma genitálico, eu posso tê-lo abordado aqui, mas apenas ao passando, porque efetivamente há daquilo que nós nos apercebemos, existe uma grande dissonância entre aquilo que são sinais clínicos, sintomas e detecção do agente. Nós temos às vezes, nós usamos um teste, na minha prática, utilizo um teste multiplex, e o que eu verifico é que quando os médicos pedem micoplasma genital, porque eu penso que tem algum tipo de suspeição que os faz pensar nisso, ou porque o doente tem um tipo de clínica que eventualmente é compatível ou que permite suspeitar dessa hipótese, quase coincidentemente é negativo. E depois surge-nos em pessoas que são completamente assintomáticas e, portanto, não devemos, também concordo consigo, não o devemos hipervalorizar, porque não vamos agora pôr as pessoas a tomar antibióticos só porque sim, não é? Isso concordo em absoluto. E muitas vezes ineficazes, não é? Quando voltamos a testar e ele continua lá. E ele continua lá, exatamente. Concordo absolutamente consigo, sim. Eu concluindo o que dizia há bocadinho, depois há a segunda parte da questão, por enquanto falamos de clamídia e Neisseria, que é a questão do não abandonarmos estes doentes e fazer o teste de cura, que é uma coisa que às vezes também acabamos por perder, por facilitar um bocadinho, mas é um cuidado que devemos ter, embora também não seja um assunto totalmente consensual. Eu acrescentaria, no caso do teste de cura, que nós podemos esquecer quando fazemos o diagnóstico de métodos moleculares, fazemos o teste de cura por métodos moleculares, devemos aguardar aquelas 6 semanas de praxe até que as vastes nucleares residuais do micro-organismo desapareçam. Mas eu fazendo agora a ponto também para o Dr. António Santos e pegando no chavão, que eu também gosto bastante de invocar, que é que um laboratório não é um resultadório. E, portanto, quando nós lançamos um resultado, entregamos ao clínico, sob a forma de um relatório, é muito importante a interpretação clínica, porque o resultado de si só novo é pouco servirá. E tal como no caso que o Dr. António Santos muito bem aqui nos explicou, isso tem uma influência muito grande na importância de determinado resultado. Se o Dr. António Santos comentar aqui esta minha provocação. Claro. É assim, ao contexto atual que habitualmente nós pedimos um bocadinho os exames de acordo com a clínica ou com as suspeitas, ou num contexto de rastreio ou num contexto dirigido à clínica. Especialmente no genital, se há um síndrome do detrite, se há um síndrome, se há lesões nódulo-altomodais, se há lesões vesicobilhosas. Portanto, e de facto, aqui apanhando também há um bocado, como o meu colega falou, por exemplo, de um herpes, até porque muitas vezes uma suspeita, o herpes genital já vem tratado, habitualmente ou disfarçado ou exacerbado por múltiplos tópicos, não é? Porque entretanto o doente, até chegar à consulta, vai colocando o que tem à mão, desde o betadine, a eosina, o alibut. Às vezes temos lesões atípicas, lesões ulceradas, dolorosas, em que de facto o PCR ajuda-nos imenso a estabelecer o diagnóstico. Até porque aquela clínica do livro cada vez é mais rara, dado a multiplicidade de conselhos e de atitudes que o doente toma até chegar a uma consulta. Portanto, o facto de termos alguns exames disponíveis, novos, é importante para esclarecermos as clínicas atípicas e arrastadas que aparecem. O futuro, adivinha-se que de facto haja uma proliferação de exames relativamente acessíveis, que possam até fugir um bocadinho até ao âmbito dos laboratórios, possam ser realizados em farmácias, em vários ambientes clínicos, em que de facto, se não houver uma gestão clínica adequada, nós vamos ficar com resultados na mão. E aí temos o famoso
famoso resultadório. E aí o que é que as pessoas vão fazer? Enquanto têm o resultado e não falam com o médico, vão falar com toda a gente, vão ir ao Google, vão ir ao chat GPT, agora temos que meter aqui já que é... E vão enfrentar angústias e ansiedades que muitas vezes não justificam, porque o resultado tem que ser interpretado à luz de uma clínica própria ou de um ambiente de rastreio. Quando surgiu aqui a monkeypox, foi dado tanto ênfase ao tipo de lesões e aos sintomas que as pessoas perderam-se e apareciam pessoas com dermatoses totalmente fora desse contexto, sem qualquer contexto sexual, em que quase tudo que era dermatose com prurido e vesículas passou a ser monkeypox. E, portanto, até pessoas sem qualquer, pelo menos que eu tivesse percebido, sem qualquer comportamento de risco, a pensar que tinham contraído varíola dos macacos, não é? Portanto, este inundar de fontes de informação, que é importante, mas nem sempre o problema da informação é a gestão. E os múltiplos resultados disponíveis, segundo as múltiplas fontes, adivinha-se complicado. E, portanto, aqui é necessário também a publicitação de consultas e credíveis que possam avaliar e tirar um bocadinho o peso do resultado para o utente. Eu aproveitaria aqui para já temos aqui questões colocadas pelo público e ainda bem, e coragem a poderem aproveitar e colocarem as questões que entenderem. E uma das questões, eu aqui deixo talvez aqui para os três que me quiser comentar, que é, no âmbito das pesquisas múltiplas, não fará o DFT multiplex, que se refere aos testes moleculares que têm 7, 8, 10, 12 agentes, um teste, entre aspas, perigoso para a clínica. No meu hospital, qualquer um pode solicitar. Ora bem, isto aqui está uma provocação. Não sei quem quer começar a comentar esta questão. É assim, eu posso dar a minha opinião. Eu acho que isto tem sempre muito a ver com o bom senso das pessoas, não é? Um teste multiplex é uma ótima ferramenta, porque muitas vezes é difícil ao médico definir exatamente perante aquela pessoa se ela será mais suspeita de ter uma infecção por clamídia ou será que tem uma infecção por Neisseria gonorreia. E com o teste multiplex, basta um teste com 2 alvos, como é o caso deste, podemos prestar esse serviço ao médico e dizer ao médico, olha, não é clamídia. Já me tem acontecido muitas vezes a mim, um médico fazer um pedido só de clamídia e tenha um resultado Neisseria gonorreia positiva. O que é que eu faço perante esses casos? E penso que é uma questão de bom senso, é informar o médico que efetivamente a clamídia foi negativa, mas que tivemos como presente uma Neisseria gonorreia positiva. E acho que assim evitamos que a pessoa doente tenha que ir outra vez ao médico, o médico tenha outra vez de pensar que pode ser outra gente. Portanto, acho que nesse aspecto o multiplex é importante. Agora, o que é que eu não acho que seja benéfico? Imagine se o laboratório tem um teste multiplex que lhe detecta 9 agentes, uns potencialmente patogénicos e outros que eventualmente fazem parte da flora, como é o caso dos micoplasmas urogenitais, cuja interpretação é extremamente complexa. Não vale a pena estar a dar agentes que são potencialmente da flora para o médico e para o utente para criar confusão na cabeça das pessoas. Agora, acho que o teste multiplex tem a vantagem de, numa só colheita, naquele momento que levou a pessoa a ir ao médico porque eventualmente não se sente bem, eventualmente teve uma relação de risco e precisa de ser esclarecida, pronto, tem a hipótese de ser esclarecida naquele dia. Portanto, acho que devem ser usados, o resultado, sobretudo, deve ser dado com algum cuidado. Não dar os resultados todos que o teste permite. Portanto, há coisas que o laboratório pode guardar para si própria, não precisa de estar a dar quando não tem uma componente clínica associada, mas isso
Acho que a relação entre o clínico e o laboratório também é importante. É pena que às vezes não haja mais, porque estamos longe. É Olha, verdade. eu concordo a 200%, e aliás já tive esta conversa muitas vezes com o Carlos. Eu uso muitas vezes um painel que tem no laboratório, que acho que funciona muito bem, mas que para mim tem o problema de trazer os ureaplasmas e os micoplasmas. Portanto, implica-me sempre que o uso explicar à doente: atenção, há aqui 7 resultados, 3 ou 4 dos quais eu potencialmente vou ignorar se vierem positivos. Implica fazer este trabalho de casa. Se calhar era mais fácil se não recebêssemos esse resultado. Provavelmente algumas pessoas continuariam a solicitá-lo, mas em termos práticos. Agora, isto na prática não é novo. Olhando especificamente para a ginecologia, muitas vezes quando as pessoas estão perdidas começam a fazer culturas. A cultura da vagina acaba por crescer alguma coisa. Cresceu o M. coli, fez amoxicilina, a seguir tem uma candidíase. E andamos por aí fora. Portanto, no fundo, o problema da PCR na prática não é novo. É o tratar os resultados e não contextualizar, não olhar para a pessoa, não ver qual é o significado. Depois, hoje em dia, os resultados vão ficar cada vez mais estão do lado do doente, o doente vai ter acesso, às vezes até antes do próprio médico, já foi à internet. E a mulher, por exemplo, que tem sintomas, tem ureaplasma ou micoplasma num destes resultados, ela vai exigir fazer antibiótico, porque ela está sintomática, até pode não ter nada a ver com aquilo. E nós hoje vemos muitos desses casos, chegam-nos mulheres que já passaram por N consultas, N tratamentos, e de facto o caminho às vezes é outro completamente diferente desse. E a verdade é que eliminar ureaplasmas e micoplasmas também não é tarefa fácil. Ou talvez nem seja necessário, não é? Porque Sim. pessoalmente, nós damos apenas o resultado que o médico pede, não damos os outros resultados mesmo que os tenhamos. Apenas se ocorre uma situação como eu lhe disse, o médico pede clamídia e eu tenho uma neisseria. Aí eu dou, porque claramente é importante. Tudo o resto não. Ou se, por exemplo, detectamos uma tricomonas numa mulher, porque eventualmente nem se pensou nisso e ela está lá. Não é vulgar, mas pode acontecer. A tricomonas tem aquela surpresa, não é? Em termos de padrão de idades, que ainda não se consegue explicar totalmente porque é que o pico é tardio em relação às outras ISTs, não. Eu aproveitava que já temos aqui bastantes questões, começaram a chover as questões, é bom final. E temos aqui uma questão, para já, os parabéns por fazer contribuições, muito obrigado. E fala aqui dos números da clamídia em Portugal, que são discrepantes em relação aos resultados dos países da Europa, países do norte da Europa. Sim. Julgo que essa situação se prende, de facto, destes países, os rastreios serem sistemáticos e gratuitos. Sim. É verdade. Gostava de questionar se em Portugal a forma de programa de rastreio é instituída à prática, deve ser do mesmo modelo que seja fazer a testagem. Eu adiantando-me já a resposta, penso que já referimos aqui o caso dos códigos, se nem sequer um médico de saúde geral familiar consegue ter acesso a um código para prescrever este determinado teste, ou não sei se tenha seguros ou queira pagar o seu próprio bolso. Portanto, a facilidade não é muita e, portanto, o número de recados reportados vai, obviamente, ser subnotificado. Não sei se alguém quer fazer mais alguma consideração a responder a esta questão. É exatamente isso que o Carlos disse, é mesmo isso. Não existe rastreio sistemático organizado para jovens, contrariamente a outros países, e mesmo que a jovem vá ao seu médico de família ou outro que procure, vai ter essa dificuldade. É isso. Teremos agora também aqui uma questão que eu penso que poderá ter que ser aqui para o Dr. António Santos, que é: alguém pergunta quais os principais sinais de uma infecção sexualmente transmissível que podem ser facilmente reconhecidos, por exemplo, no atendimento numa farmácia. Ora bem, isto não é fácil, pois não. Isto faz-me lembrar quando uma pessoa vai comprar preservativos pela primeira vez numa farmácia, tem que ser discreto, não é? Portanto, se nem sempre é fácil numa consulta
perceber às vezes qual é o objetivo do utente. Também numa farmácia vai exigir algum grau de experiência e tato. E às vezes o utente vai falar num sintoma, mas não vai dirigir, a não ser que tenha muita confiança com o farmacêutico, uma relação antiga, não vai dirigir para a questão sexualmente transmissível. Mas qualquer doente que se queixe de bolhas, feridas relativamente recentes, com semanas, dias, ou desconfiem sempre de doentes com sintomas tipo ITU, tipo infecção urinária infecção do trato urinário, jovens, por exemplo, um homem jovem com poliaquiúria, com disúria, ou seja, dor, vai muitas vezes urinar, dói ao urinar, pensar que infecções uretrites no homem jovem, contrariamente àquela ideia que são infecções urinárias banais, não. As uretrites nos homens jovens são quase sexualmente transmissíveis até prova em contrário. Isto são pequenas dicas, porque às vezes o utente vem à procura do antiespasmódico, do anti-inflamatório, até às vezes força um bocadinho o antibiótico e cuidado que o diagnóstico é o aspecto mais importante. Portanto, sintomas de uretrite no homem jovem, qualquer doente que se queixe de lesões novas, tipo bolha, verruga, úlcera, e tentar encaminhá-lo para uma consulta que tenha experiência em STs, ou seja, que hajam colegas no caso do homem, de dermatologia ou de infecciosas, que o possam averiguar e fazer colheitas. E no caso da ginecologia, tentar que se a mulher tem um ginecologista ou uma ginecologista que o segue, tentar que o contacte. Portanto, aqui a ideia, eu penso que na farmácia a ideia é quase tentar motivar o doente para procurar a ajuda correta, na altura correta, e não disfarçar os sintomas. Não sei se ajudei. Claro, e concordo a 200%. Temos aqui depois mais questões também relacionadas com participação do SNS. Exatamente, se a clamídia não é comparticipada, não é. Já dissemos, aguardam aqui um eventual desbloqueio dessa situação. A Naiféria só é comparticipada por cultura, penso eu, e portanto poderia já ter evoluído também e deveria, para um método molecular, que é o que preconiza nas guidelines, o mesmo para a tricomonas vaginales e no caso do micoplasma genital, sendo bem utilizado. Existe também aqui uma questão: quais os tipos de métodos moleculares utilizados. Isto é uma questão muito técnica, mas posso dizer que a PCR será mais conhecida, que é a Polymerase Chain Reaction. Depois existe a TMA, Transmitted Mediated Amplification, e outras. Portanto, tudo isto são baseadas em detecção da assinatura genética destes micro-organismos. A questão aqui, penso que temos aqui uma questão também interessante: qual a positividade de detecção de clamídia pela coleta de urina em comparação com outros tipos de recolha? Penso que aqui a doutora Maria Severo poderá nos dar aqui umas luzes sobre esta questão. A urina é mesmo o produto biológico indicado para a infecção genital masculina. No caso das mulheres, o produto de eleição atualmente é considerado o exudado vaginal. Começou por ser o exudado do endocolo, considerando a infecção, por exemplo, de clamídia e mesmo Neisseria no colo do útero, mas atualmente já não se indica essa colheita como a mais indicada, é mesmo o exudado vaginal. E em alguns países em que existem autocolheitas até são aceitos os exudados vulvares. Na mulher, a amostra de urina não tem tão bom
resultado em termos de especificidade e sensibilidade, sobretudo, como no homem. Mas se for cumprido aqui a questão da amostra de urina, que ela poderá sempre ser uma excelente amostra, dado que os testes são sensíveis. O que é muito importante aqui é que as pessoas estejam, de facto, 1 a 2 horas sem ter urinado e não bebam uma carrada de água para ir à casa de banho, porque há muito aquela tentação de despachar o teste e aí vai. Não, nós precisamos mesmo que venha aquele corrimentozinho, que venham as células de descamação, porque é aí que vão estar os micro-organismos. Portanto, na infecção genital, a urina pode ser usada, sobretudo no homem. Eu recomendaria o vaginal na mulher. Mas depois não podemos esquecer os outros locais anatómicos potencialmente infectados, porque nós estamos aqui a falar sobre a infecção genital, mas há muita infecção oral e anal também. Eu tenho que chamar a atenção para isso, ok? Exatamente. Eu acrescentaria também, já que abordámos o assunto da amostragem, no caso do Dr. Pedro Batista, tem ali a vantagem agora de a fitologia líquida, o frasco da fitologia líquida permite tudo e mais alguma coisa. Eu costumo dizer e penso que o grande valor até do frasco da fitologia líquida foi exatamente podermos fazer uma grande carrada de testes moleculares, inclusive que incluem as DFTs, e portanto facilitou muito ali a vida ao ginecologista, que já não tem que se preocupar em colher vários tipos de amostras. Vamos para o desemprego. E eu direi que tenho orgulho de ter sido dos pioneiros nessa abordagem, porque já há bastantes anos que começámos a fazer esse tipo de pesquisas, e hoje está nas principais guidelines também, aprovado pela FDA e por todas essas guidelines exigentes. Portanto, é perfeitamente possível. São a fitologia líquida, as coletas de urina, portanto, metodologias viáveis e nada invasivas para fazermos este tipo de pesquisas existem, e, portanto, também não é por aí que os rastreios também não se fazem. E há quem advogue, e isso já acontece também noutros países, até principalmente para as pessoas que não aderem ao rastreio, também já se começa a falar em autocolheitas. Com um comentário inicial, eu direi que é um pau das bicos, a autocolheita, se depois for orientado os resultados para houver uma estrutura para depois orientar os pacientes identificados, ótimo. Eventualmente também pode gerar mais problemas do que soluções. Não sei se quererão comentar esta minha provocação. Eu, em relação ao meio líquido, sem dúvida tudo isso faz sentido. Nós só temos aqui um bocadinho uma dissociação, quer dizer, nós o HPV estamos a aumentar a idade do início do rastreio, não é? E penso que em breve em Portugal vamos mudar para os 30 anos e espero que isso aconteça rapidamente, porque de facto para a população portuguesa, mulheres que eram residentes em Portugal e que foram vacinadas na idade adequada, de facto o que nós hoje estamos a fazer tem pouco interesse em termos de HPV, portanto nós estamos a desencontrar um bocadinho a idade do rastreio das ISTs e a idade do início do HPV. Essa é a única desvantagem que vejo. Agora, em termos de colheita, em termos de meio, é uma coisa que o ginecologista está habituado. Portanto, nós quando não mudamos não temos de estar a pensar que tubo, que frasco, se é com meio de cultura, isso sem dúvida que é uma grande vantagem, para além de que essa parte que sabem bem melhor que eu, que é a questão da preservação, não é? A amostra pode ser vista semanas, meses depois, sem perda propriamente em termos de desempenho. A onda da autocolheita nós não podemos fugir dela. Tem vantagens e tem desvantagens. Há muita coisa que se vai perder. Há de haver a seguir procura de tratamento online, importado, medicação falsa, o que quer que seja. Esse lado, obviamente, que vai acontecer. Mas, se calhar, em relação ao que temos e aos nossos tratamentos empíricos, se calhar não vai ser pior. Não adianta irmos contra a corrente. Acho que faltará muito para assumirmos que deve ser a primeira escolha.
embora no HPV já se comece a falar muito nisso, em termos de rastreio, mas a realidade aí é diferente, implica exames subsequentes, implica uma colposcopia, etc., em determinados casos. Nas ISTs, se calhar faz sentido, a pessoa pode fazer todo o processo de maneira mais anónima, mais privada, não tem que contactar com mais gente, etc. Acho que não dá para escapar. O doutor António Santos preciso também comentar aqui esta questão da possível opção pela autocolheita. Já há exemplos em alguns países da autocolheita, especialmente nos países nórdicos, e por isso é que eles têm dados de prevalência e incidência mais fiáveis, não é? Portanto, a autocolheita é importante, especialmente no rastreio das mulheres jovens, por causa da questão da clamídia e da questão da infertilidade. E de facto não é difícil, se houver vontade, estabelecer um pequeno programa informativo em que a pessoa recebe em casa o material, recebe um e-mail ou um vídeo em que mostra como faz a colheita, devolve no envelope, vai para o laboratório e depois os resultados são analisados e são dirigidos para uma consulta que as vai orientar do ponto de vista clínico. Portanto, não é difícil em termos práticos estruturar isto, até porque já é feito. Haja vontade, e de facto aqui houve uma das perguntas ou de uns comentários que foi interessante, porque de facto a gente fala muito da fase das complicações das ISTs, mas estamos a trabalhar pouco na questão da prevenção em termos de rastreio. A partir do momento que já há vários países a fazer a autocolheita, e especialmente nesta questão dos rastreios, é uma questão de tempo até se fazer luz e nós irmos a reboque, não é? Portanto, à medida que as colheitas são fáceis, são relativamente fáceis de ensinar, e se pode estabelecer um programa simples em que a pessoa depois seja orientada pelo seu médico de família ou por uma consulta vocacionada. Portanto, não vejo qualquer problema e só vejo vantagens. Até para não andarmos a tratar isto a 3 ou 4 ritmos, que é ou não tratamos, ou não sabemos, ou quem tem o seguro X faz, quem tem o seguro Y não faz, quem paga privado faz, quem não paga não faz. Portanto, andamos aqui a vários ritmos, consoante mesmo dentro do privado, como foi bem dito há pouco, mesmo dentro do privado, ainda não há grande uniformização e acordo entre os seguros relativamente a isto. Mas rastreios nacionais são importantes e eu penso que tem havido um grande esforço, não só dos colegas das ISTs, dos vários colégios, quer de dermatologia, ginecologia, medicina geral e familiar, em tentar motivar a DGS para isto. Mas de facto os timings têm sido sempre inoportunos e estamos parados desde a pandemia, que tudo ficou em stand-by. Iam sair as normas de orientação, as NOC, as famosas NOC, e ISTs iam sair, foram feitas e acabaram e umas NOC, sendo abandonadas durante 2 anos, já não servem para nada porque já há novas NOC. Portanto, estamos aqui, é a situação que temos, não é? Mas isto não é só na saúde, nem só nas ISTs. Aqui é interessante. Há várias perguntas aqui interessantes que eventualmente eu até, depois se calhar os colegas podem até responder mais tarde, por e-mail ou através de contacto, não sei. Mas, Claro. uma pessoa vê as perguntas a chover e pensa em responder a cada uma, mas depois, quando já está a pensar numa, já está a outra. Pá, isto não é fácil. Eu também aqui só acrescentaria que realmente aqui alguém comentou que depois, no fundo, temos todas estas complicações da inflamatória pélvica, infertilidade, todas estas consequências que custam muito dinheiro a tratar e que se calhar seria muito mais barato preveni-las se pés no chavão, mas na realidade ninguém fez uma relação de custo-efetividade, porque se calhar realmente íamos ter uma surpresa. Isto apenas então de comentário. Parece que chegamos aqui ao fim do nosso tempo. Como disse, cá promessa que tentaremos responder aqui algumas questões que ficaram aqui por responder com a generosidade de todos nós. Eu, para finalizar, agradeço a todos quantos nos estiveram aqui a ouvir e que contribuíram muito com as excelentes questões que colocaram.
E quero agradecer ao Dr. António Santos por este tempo aqui que despendeu connosco, à Dra. Maria José Borrego e ao Dr. Pedro Batista. Esperemos nos encontrarmos mais vezes nestes e noutros eventos. Da minha parte, foi um prazer poder aqui debater estes assuntos com tão ilustres convidados. Muito obrigado a todos. Obrigada. Obrigado.